Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você esteja. Você que está assistindo a gente, mais uma live da Hikma. A nossa série de O que não me contaram sobre missões tem o objetivo de a gente conversar um pouco com os missionários que estão no campo ou já estiveram no campo. E o nosso objetivo é prover a você que está nos assistindo ou que você está se preparando para ir para o campo missionário, alguns insights, algumas dicas a respeito do campo específico. A gente já falou sobre o norte da África, já falamos sobre o sertão do Brasil, e hoje a gente vai falar sobre a Itália. E falando sobre Itália, o nosso convidado de hoje ele volta, né, depois de algumas edições, volta. O povo gostou de você, viu, Luiz? Parabéns. Bom, que bom. E o Luiz está de volta aí, missionário na Chiesa Mosaico. Fala aí um pouquinho do que é a igreja, como foi que ela surgiu. Então a gente vai começar nosso bate-papo aqui. Ótimo. Boa noite a todos, ou boa tarde, bom dia. Depende do horário, né? Ou se você está assistindo ao vivo ou depois, né? Mas é bom estar aqui de novo. Uma saudação aí, um saluto da Itália, Eliezer, Jefferson, Danilo. É bom estar com vocês de novo. Então, gente, resumidamente, já contei um pouco na última live, né? Mas para aqueles que não assistiram, estamos aqui na Itália já há 5 anos. Atualmente estamos em Roma, há 4 anos em Roma. No início a gente estava em Cesena, no norte da Itália, e agora estamos aí 4 anos em Roma. E há 2 anos nós começamos uma igreja. Começamos com um grupo de estudo bíblico e agora começamos a igreja, a Chiesa Mosaico. Então, esse grupo partiu, tem uma história muito particular, porque esse grupo não começou necessariamente comigo, mas começou com um grupo de atletas de Cristo. Tinha um pastor que trabalhava com atletas de Cristo aqui em Roma, mas por várias situações particulares ele teve que retornar ao seu país, e ele sabia que eu tinha vindo aqui para a Itália para começar uma igreja. E ele me ligou, falou: Luiz, vamos tomar um café? Vamos. Então, é isso, estou saindo, mas tem um grupo de pessoas, amigos dos atletas, enfim. O que você acha de pegar esse grupo de interessados, partir para um discipulado, evangelismo, e dali começar uma igreja, né? E daí a gente começou, então, a conversar com essas pessoas, com o grupo, e dali, então, surgiu a possibilidade de começar uma igreja, né? E daí, várias reuniões, estudos bíblicos, encontros semanais, até então que nós começamos a igreja oficialmente no semestre passado. Então, temos aí menos de 1 ano da nossa igreja recém-nascida, né? Ainda tem muita coisa para andar. Fomos no início dessa caminhada nossa, teve toda essa interrupção da pandemia do coronavírus, mas agora a gente continua fazendo os nossos encontros, mas a gente ainda quer retomar para consolidar, solidificar a igreja, né? E é assim que a gente está. A Chiesa Mosaico começou, então, praticamente menos de 1 ano atrás, mas com um grupo de estudo bíblico já há 2 anos. Legal. Então, mas hoje a gente vai conversar não tanto quanto a respeito da igreja, mas a respeito de você, da Sara, da Ana Lídia, né? Ana Lídia, exato. Isso. Conta pra gente como é que foi o processo de preparação de vocês para chegar no campo missionário. Ótimo. Então, eu fui pastor por quase 10 anos em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. E lá, pelo fato de ser uma cidade com uma colônia grande de italianos, nós decidimos, então, adotar um missionário aqui na Itália, até para ter essa proximidade cultural, vários antenatos e netos e bisnetos de italianos, então tinha essa conexão. Começamos a adotar, então, um missionário aqui na Itália, Fabiano Nicodemo, que está lá em Cesena. A partir daí, começamos a ter esse contato mais próximo. Ele veio nos visitar, aquelas famosas visitas, né, dos missionários às respectivas igrejas que os apoiam, e ele veio à nossa igreja e nos desafiou, então, a irmos conhecer em loco, né, o seu trabalho. Isso foi em 2010. Então, em 2010, eu e minha esposa viemos para cá, não tínhamos ainda nossa filha, viemos para cá para conhecer o trabalho dele. E várias coisas nos surpreenderam. Uma delas é que não existem igrejas, quantidade de igrejas que a gente está acostumado, por exemplo, no Brasil.
onde, sei lá, a cada 200, 300 metros você pode encontrar uma igreja, numa avenida principal, na rua principal de uma cidade, você encontra uma igreja. Aqui não era o caso. Nós conhecemos uma família que viajava, por exemplo, 80 quilômetros para ir, 80 para voltar, semanalmente, a cada culto, ou seja, 160 quilômetros para frequentar a igreja mais perto de casa. E tudo isso começou a tocar a mim e a Sara, né? E aí, depois que nós voltamos, tudo aquela coisa no coração, eu sempre tive o chamado, entendia que Deus estava me levando, me preparando para o campo missionário, mas ainda não tinha chegado o tempo da decisão. E aí, eu falei, vou orar por isso agora. Vim bastante tocado, movido pela Itália. Mas eu falei, vou orar sozinho. Vai saber se isso é coisa do meu coração, fogo, sei lá. Fiquei impressionado. Então, eu passei 6 meses orando pela Itália e orando de 2 formas. Deus, é isso? Se foi isso, confirma no meu coração. E Deus, se for isso também, coloca isso no coração da minha esposa, porque eu não vou sozinho. E por 6 meses eu orei. Quando eu não aguentava mais, eu falei, gatinha, então, tem uma coisa para te contar. Desde que nós voltamos, essa coisa está no meu coração. E ela falou, então é de Deus. Eu falei, como assim de Deus? Ela falou, porque eu estou fazendo a mesma coisa desde que a gente voltou. Eu estou orando para que Deus é esse lugar, e se for isso, coloca no meu coração do meu marido. Então foi interessante que Deus preparou nós dois, mas de maneira separada. Então, ela não veio por minha causa e eu não vim por causa dela. Nós viemos ambos com convicção de que era aqui que Deus nos queria. Então, foi interessante esse processo. E chegamos aqui na Itália em 2015, né? Depois de 5 anos, preparação, a saída da igreja, a preparação de um sucessor. Chegamos aqui em outubro de 2015. E aí, aquele processo todo de entender... a gente vem com muitos sonhos, né? E depois de 10 anos ser pastoreando uma igreja, a gente vem, e aqui confesso para vocês, que a gente vem com uma certa presunção, né? Um certo orgulho. Não orgulho do que eu conheço, daquilo dos meus estudos e tudo mais. Mas assim, eu fui pastor de uma igreja por 10 anos, e pastorear a igreja aqui, pastorear a igreja lá, é tudo igual. Tem esse aspecto que é tudo igual, mas tem a diferença de uma pequena coisa chamada cultura, que a gente ouve falar, mas a gente só sabe mesmo quando a gente enfrenta um desafio assim, né? Encarar uma nova cultura, ter que aprender tudo do zero, literalmente, língua, o jeito de fazer, o jeito de pensar, o jeito de raciocinar. Então, é tudo diferente. Então, em 2010, já estava aí beirando os meus 40 anos, não, 2015, melhor dizendo, estava beirando meus 40 anos, tive que recomeçar a vida. É como se eu tivesse esquecido como se fala, como se anda de bicicleta, como se faz algumas coisas, e ter que aprender tudo isso do zero. E é um pouco humilhante até, às vezes, no início, né? Você vê crianças rindo, mas como assim? Ele não sabe falar? Eu vi crianças perguntando pro pai, né? Pai, por que ele não sabe falar ainda, né? Luiz. Não sabe falar ainda, né? Tem muita coisa do zero. Isso humilha a gente, mas ao mesmo tempo faz a gente perceber que aquilo que a gente vai fazer, e se a gente vai fazer, não é na nossa força, mas na força do Senhor. Isso foi bom para mostrar, desde o início, falar, Luiz, tudo aquilo que você aprendeu em 10 anos de ministério, e até mesmo antes, no tempo de preparação, seminário e tudo mais, não é isso que vai fazer o ministério acontecer, mas sim a dependência de mim, porque sou eu que vou fazer através de você. Então foi uma experiência muito marcante, humilhante, mas uma humilhação para me preparar para aquilo que Deus estava por fazer. Luiz, nesse processo seu da língua, eu acho que tem essa questão, acho que você colocou bem essa questão você tem que zerar o negócio e como é que foi para você essa questão do aprendizado da língua? Porque quando você vai para uma cultura onde a língua ela é extremamente diferente, você sofre de qualquer jeito. Se você vai para um país de língua hispana, que buenos dias é igual bom dia, você corre o risco de línguas latinas, porque a língua latina ela é enganadora. E como é que foi essa experiência? Como é que foi no processo seu de aprender a língua? Como que foi isso, essa experiência sua? E como tem sido a experiência da média dos brasileiros que vão trabalhar aí como missionários? Chega-se até onde no aprendizado da língua? Fala oi, já tá bom? Como é que é isso? Boa pergunta, Jefferson. Assim, uma das coisas que eu tenho percebido
é que não necessariamente a língua é tão valorizada como deveria ser. O importante é eu conseguir me comunicar e, eu vou colocar aqui, entre aspas, falar de Jesus. Então, se eu conseguir falar de Jesus, tá ótimo. Eu já penso de maneira diferente. Eu acho que quanto melhor a gente conseguir falar a língua, melhor a gente vai se comunicar e até mesmo não correr riscos onde a comunicação ela tem aqueles ruídos, onde você acha que está falando, mas as pessoas te entendem, mas assim, elas menosprezam o seu conteúdo pelo fato de você não dominar a língua. Então, eu falar, isso não é uma coisa séria. O que acontece muito, assim, e falando da experiência, falando de nós brasileiros, assim, nós temos um potencial missionário gigantesco, mas pelo fato de ter essa proximidade com a língua latina, às vezes a gente acha, não, vai ser moleza, porque, bom giorno, e só levantar a mão assim, já acho que já fala, né? E petone, tudo a gente mete um one, né? O meu carrone, que aqui não diz carro, diz máquina, né? Então, o meu carrone, então a gente mete um one em tudo, e acha que a gente está falando italiano. Isso começa a ser ridicularizado. Então, no momento que eu aprendi a falar italiano razoável, eu consegui entrar em lugares, por exemplo, só de italianos, onde eles me perguntavam, foi valorizado, mas por quê? Você fala bem, você está se esforçando para falar, por quê? E eles começaram a me contar experiências onde eles mesmos já tiveram aquela oportunidade de zombar de outros que não falavam tão bem e erravam, né? Então, por exemplo, só para uma coisa curiosa e engraçada, aqui o italiano tem aquelas doppias, né? Tem as duas letras juntas, né? Então, por exemplo, Isabela, tem Isabela com L só e Isabella com 2 L's, né? Então você tem que pronunciar isso. No nome Isabela, não faz tanta diferença. Mas quando você vai falar, por exemplo, a sua idade, e você diz que tem 1 ano ou 2 anos, aqui em italiano não se usa o S como plural, né? Você muda a vogal. Então, 1 ano só, que você falar com um N só, o nosso, usando o vocabulário, né, o português, claro, para o pessoal entender, é a palavra anos. E você, anos, de anos, né? Com U. E se você usar com 2 N's, anos de idade, 12 meses, 1 ano, 2 anos, 24 meses, né? Então, assim, as pessoas zombavam. Quantos anos você tem? E você falava sem usar a dópia, o pessoal ria da sua cara, né? Isso aí não sabe falar. Então, coisas pequenas que diminuem o conteúdo. E eu vi, por vezes, as pessoas não sendo reconhecidas e valorizadas porque não deram tanto valor à língua. Então, assim, nós sofremos bastante e eu acho que ainda estamos nesse processo de amadurecer a língua a tal ponto da gente conseguir dominar a língua, e não somente dominar a língua, mas entender que a língua é uma expressão da cultura. A língua não é só você saber falar, dizer bom dia, mas você tem que entender que a língua, ela é a expressão de uma cultura, é uma expressão falada da cultura, uma expressão audível da cultura, né? Aquilo que você ouve. Tanto é que na Itália existem ainda hoje dialetos. Então, assim, não basta apenas aprender o italiano. Eu preciso entender que na região que eu estou, eu ainda tenho que aprender o dialeto. Um jeito, não é só um sotaque diferente, é uma língua diferente. Então, é necessário. E quando você começa a falar dialeto, quando você começa a usar expressões da cultura, as pessoas começam a te dar um ouvido diferente. Elas falam, opa, peraí, eu vou ouvir o que esse camarada tem a dizer, porque ele está falando a língua do meu coração, né? Aquilo que eu falo no dia a dia. Então, de vez em quando, eu solto algumas expressões, leio bastante, como se diz, que comida gostosa. Não basta eu dizer que comida gostosa, mas se eu falar aquela expressão no dialeto romano, napoletano, uau, as pessoas vão me olhar me apreciando, né? Então, isso ajuda bastante na hora da comunicação e não ter ruídos também, né? Achar que a gente também não tentar traduzir. A tradução não ajuda, porque a maneira de raciocinar a fala, como é uma expressão da cultura, é diferente. Então, eu diria que eu ainda estou nesse processo, nós estamos como família, tirando a minha filha depois veio para cá com 3 anos, ela fala perfeitamente sem sotaque. Então, ela, de vez em quando, ela nos ajuda, né? Mas eu e minha esposa ainda estamos nesse processo de aprender a expressar a cultura através da fala, né? Que seria o idioma.
Como é que chama? Eu parei uma vez no aeroporto em Roma para fazer uma conexão e não sei o que aconteceu lá, que teve um italiano lá que ele não gostou muito de mim. Acho que ele falou alguma coisa lá. Mas eu queria só saber o significado. Como é que chama a pessoa gorda, gordinho ou gordo no italiano? Pode ser Ciccio, Ciccione, Ciccione, né? Ciccione. Então era isso mesmo que ele me chamou. Você acertou. Era só tirar a duvidazinha. Às vezes acontece já no aeroporto, as pessoas já têm uma impressão errada. Todo mundo chega na Itália no aeroporto, vai querer tomar um café, né? Primeiro que o café daqui é uma gotinha, né? Mas é bem forte, bem concentrado, mas é pouco. E tem o famoso corneto, mas no Brasil muita gente chama de croissant, porque vem da França. Aqui, por exemplo, na Itália, há uma rixa muito grande Itália e França, né? Então, assim, não é só no futebol, é na culinária. Qual é a comida melhor? Qual é a sobremesa melhor? Qual é a capital melhor? É Paris ou é Roma? Quais são os monumentos melhores? Quais são os melhores quadros? Quais são os melhores artistas? Qual é a melhor música? Quais são os melhores pintores? Há essa guerra, essa rixa é grande. Então, se o pessoal chega lá no aeroporto, vai pedir um café e pede um croissant. Aí o italiano que está ali atendendo, né, o barista, e ele vai falar assim, um corneto? Não, um croissant. Ele, um corneto? Um croissant? Um corneto? Foi esse aqui, corneto. Allora, corneto. Assim, aí o pessoal fala, nossa, o pessoal é grosso, né? Então, você entender assim, vir aqui e chamar o corneto de croissant é você dizer que a comida italiana, ela tem um nome francês. Aí você perdeu o camarada. Então, esse bairrismo, eu acho que esse negócio do bairrismo, desse etnocentrismo, ele é de todo mundo tem. E aí você tem essa sensibilidade de não atravessar o samba nessa questão. Eu acho que isso traz muito ganho, né? Muito. Ajuda bastante. Legal. Ô Luiz, você estava falando de uma coisa, eu só quero abrir um parêntese aí, que você falou de uma coisa que eu achei muito importante aí, quando você falando do processo de vocês, a família de vocês ir para a Itália, né? E eu percebi que não foi você que foi chamado e a Sara foi como aquela promoção, sabe? Pague um, leve dois. Eu vi isso, a importância de Deus, ele chama a família. Sim. Ele não chama o indivíduo, né? Você vê a família missionária, a família que está no ministério. Você vê a Ivanice está junto com o Jefferson, eu vejo isso. A Rena está junto com o Danilo. Às vezes eu tenho a impressão, com todo respeito, viu, Danilo? Às vezes eu tenho a impressão que a Rena trabalha até mais do que você lá na igreja, rapaz. Não, mas isso é realidade. Isso você está absolutamente correto. Mas fala, vamos comentar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso aqui é um ponto muito importante. Qual é a relevância da família ser vocacionada? E não somente o homem, né? Porque a gente às vezes esquece a mulher como vocacionada também. Sim. E não só a vocação, mas às vezes a gente confunde, e aqui a gente vai talvez entrar em outra área que não teremos tempo de abordar, aprofundar. Mas essa coisa da mal compreendida daquilo que a Bíblia chama de submissão, né? Então, assim, é o chamado do marido e a esposa vai como um reboque de um carro, né? Então tem o carro e tem o reboque vai para onde o carro for. E não é assim. Eu, por exemplo, recentemente eu conheci uma família onde a esposa, eles tiveram que voltar para o Brasil e a esposa falou, olha, o chamado foi do meu marido, não foi para mim. E ela estava em depressão aqui e, assim, difícil, não aprendeu a língua, já estavam aqui mais de 3 anos, ela não falava nada, não saía de casa, porque não era uma coisa que foi dela, né? Então, acho que esse é um ponto muito sensível e eu entendo, sim, que quando Deus chama, ele chama a família. Então, por isso que eu orava bastante. Falei, Deus, se o Senhor me chamar, o Senhor tem que colocar no coração da minha esposa, porque eu não vou sozinho. E a gente, naquele momento, a gente não tinha ainda a nossa filha. E quando ela chegou, era um desafio maior. Nós viemos para cá com ela pequena. Mas, por exemplo, com um filho já adolescente, já ali, tem que ser uma dinâmica onde os filhos também precisam participar do processo. Porque senão,
o camarada não fica. Ou ele destrói a família, ou caso contrário, eles vão ter que retornar ao seu país de origem, porque a coisa não caminhou. Então é um grande risco que se corre, achando que o chamado é só do marido ou do homem, e o camarada vai... E o contrário também, o chamado é só da esposa, o marido vai. Também conheço casos assim, onde, não, Deus me chamou e o marido foi. Não funciona, porque depois de um tempo... E agora? Né? E agora, José? Os desafios, eles chegam, e se você não tem aquela convicção do chamado, principalmente como família, naqueles momentos chaves de conflito, de pensamentos diferentes, e cada um tem um ritmo também de se integrar à cultura, um tem mais facilidade com língua, o outro menos, um tem mais facilidade de absorver a cultura, outro menos, o processo é mais lento, não quer dizer que está a família, que todo mundo aprende, está nesse processo no mesmo ritmo, mas quando há esses conflitos de ritmos diferentes, de entendimentos diferentes, a convicção, ela é chave, para a família estar bem, porque se a família não está bem, o ministério não acontece. O ministério não acontece, e o pior, se perde o ministério mais importante da vida de cada um de nós, que temos a família, né? Que é a nossa própria família. Então, precisa estar bem maturado essa ideia, o conceito, para que ninguém vá no vácuo, né, do chamado do outro. Tem que ter a própria convicção. Então, se eu tenho, digamos, alguém que está nos ouvindo, eu tenho, mas eu não sei se a minha esposa tem, ou eu tenho, não sei se meu marido tem, isso precisa ser muito bem conversado, os pontos, como vai ser, como é o processo, como a gente vai fazer, vamos lá por um tempo para conhecer, para ver como é a realidade, uma viagem de espia, para conhecer, né, o local, a língua, tentar passar um mês, quem sabe um pouco mais, depois a gente volta, conversa mais um pouco, porque é uma decisão muito séria, não é uma mudança de bairro já é complicado, uma mudança de cidade é complicado, uma mudança de estado é complicado, uma mudança de continente, é muita diferença, distância de família, por exemplo, essas coisas precisam ser conversadas. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lidar com família? Como é que a idade do filho, né, Luiz? A idade do filho. Idade do filho. Sim. Tem um período da idade em que é complicada a transição, né? Da adolescência, por exemplo, onde ele já criou as suas amizades. E aí, se você não faz não é impossível, mas você precisa de um projeto mais bem elaborado, porque a gente tem visto muito caso de insucesso por causa dessas questões, porque mesmo programando tudo isso, a gente já tem as situações, né? Tem hora que a gente não está afim, tem dia que a gente quer ir embora, tem dia que não é todo dia que nasce o sol bonitinho, aquela coisa linda. Então, quando é o que a gente vê, por exemplo, com expatriados, né? Essas grandes empresas que deslocam os seus funcionários para outras culturas, e aí esse é um dos motivos que nessas grandes empresas paga-se muito bem para esse camarada, porque aí o cara vai, mas lá na frente você pode ver problemas de expatriados, né, que ficam pouco tempo nas empresas fora, salvo algumas exceções, jogadores de futebol que ele sai e vai para a China, para a Arábia ou para outro local, mesmo para a Itália, para outros lugares, chega um tempo ele volta. Quer dizer, então, sair de uma cultura e ir para outra é complicado. Então, no nosso caso, tem a questão do chamado. Quer dizer, você tem que ter essa convicção, né? E mesmo assim, esse projeto, né? Esse projeto eu acho ele fundamental. Eu tenho visto aqui, eu não sei aí na Itália, mas a gente tem visto alguns casos aqui de divórcio, casais missionários divorciando, problemas seríssimos de pessoal fazendo terapia, com problemas de estresse. Eu vi um caso de um amigo nosso, e nós não estamos questionando a chamada desse pessoal. A gente está falando que durante o projeto, ou por falta de cuidado, ou mentoria, mas eu me lembro de um amigo meu, um cara top, uma família muito boa, num dos países que eu morei, em que quando faltava 2 anos para eles irem embora, a mulher comprou um calendário e foi fazendo um risco todos os dias. Agora falta 1 ano, 11 meses, durante 2 anos, ela foi, imagina o psicológico dessa esposa, porque foi
ela foi porque o marido foi, ela obedeceu, e num dia ela soltou pra gente, falou assim, olha, eu tô aqui porque o meu marido falou que ele falou que vinha, e então ela passou quase uma década dentro desse país, obedecendo o marido, nesse conceito da submissão, né, que você está falando, e realmente é traumático, né? Traumático. Uma coisa que, para quem está ouvindo, né, casais principalmente, entender o seguinte, não é porque tem um chamado, não é porque tem um título de pastor ou missionário ou o que quer que seja, que essa pessoa não lida também com pecados no coração. E por que eu digo isso? Porque no campo missionário, num choque cultural, as nossas falhas, os nossos pecados são potencializados. Por quê? Porque, no fim, a gente se encontra em um momento, em uma situação, num ambiente onde nós temos somente a nós mesmos. Então, eu me vi em muitos momentos, quem que eu tinha? Eu tinha minha esposa e minha filha. E entre nós, éramos nós três para tudo. Então, assim, nesses momentos, os meus pecados, as minhas falhas, os meus defeitos, eles são potencializados. Então, se não somente ter a convicção do chamado, mas trabalhar muito bem para que, ao chegar nesse momento de calor, né, essa situação de calor, onde há possibilidade, sim, de se potencializar, de os pecados, as falhas de caráter tomam um contorno muito maior, é muito mais visível por quem está do seu lado. Ah, esse jeito dele aqui, esse jeito dela. Não, ele sempre fala assim, não me incomoda. Mas na hora que chega numa situação dessa, de calor no campo missionário, isso é potencializado de tal forma que aquilo acaba me levando àquele ponto de não suportar mais isso. Eu não suporto mais isso. Então você tem que mudar. Aí começa a gerar conflitos, né? E aí a pessoa fica em culpa, né? O sentimento de culpa, que é uma das piores, né? O camarada está assim, ministerialmente a coisa está fluindo, mas ao mesmo tempo o meu casamento está sendo destruído. Porque isso está sendo potencializado em mim. Então precisa trabalhar. Então todos têm que vir para cá sabendo disso. Ó, aquelas falhas, você sabe quais são os pecados, as falhas, os defeitos do seu marido, da sua esposa? Sim, nós sabemos. Se não, precisa ser conversado, né? Sabemos. Opa, então saiba que quando for para lá, isso vai ser multiplicado em alguns momentos. Você vai sentir isso muito mais forte. Como é que você vai lidar com isso? Aí eu passo. Porque é o como lidar, como administrar essa situação é o que é o grande X da questão. Não é o problema do pecado em si, porque ninguém é perfeito. A gente sabe que o missionário é pecador, apesar de ser missionário, que o pastor é pecador, apesar de ser pastor. Não é isso. O problema é como lidar com isso, como administrar. No Brasil, digamos, na nossa cultura, a gente tinha família, a gente tinha amigos, a gente ia para cá e tal. Isso era meio que pulverizado no ambiente, todo mundo. Chega aqui, na maioria dos casos, por exemplo, o missionário, o homem, ele tem uma atividade, ele está desenvolvendo, ele está fazendo, ele está tendo contato, e às vezes a esposa fica em casa. Aí a situação começa, né? E aí demora mais para aprender a língua. Exato, não tem a oportunidade de aprender bem a língua, porque ela não tem um contato com as pessoas, com os nativos, ela fica mais dentro de casa, a criança vai para a escola, está aprendendo, o marido está no ministério, está aprendendo, e a esposa fica em casa. Aí começa o julgamento, mas por que ela não fala ainda? Você está falando, a filha está falando, o filho está falando, por que a esposa não fala? E as pessoas não... E ali começa o sentimento de culpa. Eu não posso frear meu marido, o marido também fica com o sentimento de culpa. Puxa, eu estou avançando no ministério, mas minha esposa está mal. Aí as igrejas mantenedoras não entendem nada disso, também ficam pressionando. E aí, como é que tá? Manda relatório, como é que tá a coisa? Está fluindo? E se o casal não está preparado, se a família não está preparada estruturalmente, emocionalmente, espiritualmente para enfrentar isso, e tiveram já conversas profundas sobre como lidar com conflitos, isso é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. E, infelizmente, três problemas, né? Os maiores dos missionários. Às vezes a gente pensa que é só sustento financeiro, né? Mas o maior problema, assim, que estatisticamente de missionários, no campo missionário é equipe. Segundo, família. E tá ali, pau a pau. Porque essas coisas não são conversadas. O maior fracasso de um missionário é perder a sua família, infelizmente. Filhos, por exemplo, cresceram rebeldes, filhos, adolescentes e jovens que não querem saber do evangelho. Por quê? Cara, meu pai se doou lá para o país, para a cultura tal, mas a mim, fiquei largado. Isso.
Então, são desafios, né? O tema da live, né? O que não me contaram sobre missões, quer seja na Itália ou em qualquer lugar. Ninguém nunca me falou assim, Luiz, os pecados, como é que é? Os defeitos da sua esposa, elas pegarão um contorno assim que vai ficar insuportável para você. E vice-versa, ninguém falou para ela isso. Sabe aquele defeito do Luiz? Ah, não, mas isso não é nada. Não, te falo. Lá no campo missionário, isso aí vai ser uma coisa que você não vai suportar. Ninguém falou isso pra gente. Mas a gente viu, em momentos assim de desafios, falou, uau, graças a Deus, graça mesmo, graça, não porque a gente é melhor de ninguém, não, mas pela graça de Deus, Deus nos deu sempre a oportunidade de ter mentores. É algo que eu gostaria de ressaltar também. Tenham mentores. E mentores, pessoas que realmente você, não para dar relatório, mas pessoas em quem você confie, a tal ponto de você contar a parte negra da sua vida, né? Abrir de fato o seu coração, dizer o que você pensa, o que está passando, para que você tenha essa ajuda. Então, nós sempre tivemos, sempre não, mas assim, depois do nosso 7º ano de casado, estamos há 15, a gente decidiu de fato ter. E isso tem sido uma grande bênção, porque a gente tem, por um tempo a gente tinha mensalmente, agora a cada 2 meses, a gente tem contato com essas pessoas e consegue conversar. E isso foi uma grande bênção, uma grande ajuda, porque diagnosticaram como é que isso estava potencializando em nós e falou, opa, peraí, prestem atenção nisso para que vocês não percam aquilo que vocês têm de mais especial, que é a família de vocês. Legal. Eu vou voltar, a gente vai voltar daqui a pouco nessa questão do pastoreio, de pastores, de a importância de você não caminhar sozinho, mas só para terminar esse assunto, ô Danilo, você é um cara, você é brasileiro, você está morando nos Estados Unidos, você é pastor de uma igreja de hispanos, você fala outra língua, você tem que lidar com 3 línguas no mínimo, né? E me conta aí, conta pra gente como é que qual tem sido o impacto de você ver a sua esposa junto com você nesse ministério. Muitas coisas similares aí com o que o Luiz falou na chegada dele na Itália. Claro, a questão da língua latina também, esse mito de que no espanhol, o fato de eu falar português, a transição para o espanhol, ela não precisa nem de estudo algum. Isso é um mito, né? São idiomas completamente diferentes. O portunhol ele é ridicularizado pelo nativo, né? Isso é um fato. Você pode chegar a colocar ion e ito no final de cada palavra e não vai adiantar nada. Vão rir de você. E eu gosto muito de uma expressão que o Eliezer usa, que é uma chave que precisa virar. É muito importante quando você está num ministério, num contexto diferente. É você conseguir o direito de ser ouvido, né? Quem você está pastoreando ou cuidando ali, essas pessoas olharem para você como alguém que eles podem escutar. Sim. Então, assim, já entrando nisso, no fator cultural, assim, eu sou brasileiro, a minha esposa ela é americana e nós estamos em um contexto hispano. É uma batalha diária, né? Muitas coisas nós ainda precisamos aprender muito nesse contexto aí. A língua foi, de fato, o primeiro, né? É o fator de entrada. Isso vai levar um pouco onde eu quero ir na minha pergunta, porque, como o Luiz já explicou um pouco melhor, as primeiras impressões, primeiras impressões do campo missionário, o choque cultural, que são aqueles de primeiro impacto, mas também tem as questões culturais, os aspectos culturais que são permanentes nessa cultura que nós estamos chegando como outsiders, como a gente fala aqui no inglês, né? Esses aspectos, eles não mudam, eles são permanentes. E no processo de plantar uma igreja, de começar uma igreja, isso é o que eu queria perguntar para você, Luiz, se você pudesse fazer um paralelo entre esses aspectos culturais que te atrapalharam no processo de plantar essa igreja e os aspectos culturais que eles acabaram te ajudando nesse processo. Um exemplo, eu lembro que já nos primeiros meses na igreja, eu tive uma experiência que, para mim e para minha esposa também, foi muito difícil, que nós tivemos que comer intestino de porco.
E foi algo que, assim, o primeiro contato, eu já comi muita coisa esquisita na minha vida, sabe? Só que é um fator cultural, isso é um prato típico, muito apreciado e que traz comunhão para esse povo. E eu estava ali diante desse bendito intestino de porco e eu tive que comer com todo o gosto do mundo, né? E, então, assim, coisas assim, entre outros, claro, mas o que você poderia falar para a gente nesse paralelo entre o que aspecto cultural permanente você acha que atrapalhou, que foram empecilhos, e os que, de alguma maneira, te ajudaram aí nesse processo de começar essa igreja? Ótima pergunta, Danilo. Olha, tem bastante coisa nessa pergunta, mas vamos lá tentar dar uma resumida e talvez ressaltar os pontos mais fortes, né? Mas várias coisas, assim, atrapalham, né? Primeiro, a nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão, ela atrapalha porque, no início, você desconhece da cosmovisão do outro, né? Então, você lê tudo através da sua própria. Então, das suas lentes, né? Então, até o momento que você tem que se dar conta de que, não, essas lentes não me servem, eu preciso de um novo par de óculos, mas não aqueles que eu estou habituado a usar, mas aqueles que se usa aqui, porque eu quero enxergar as coisas do jeito que se enxerga aqui, para que eu entenda de fato a cultura. Então, até esse processo acontecer, a minha cosmovisão atrapalha demais. O jeito de ser, o meu jeito de ser, o meu jeito de fazer, o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de raciocinar, o meu ritmo de fazer as coisas, olhando para a cultura de maneira geral. Olhando para o lado, por exemplo, da igreja, do evangelho e tudo mais, tem um jeito próprio, o jeito que eu gosto, tem o meu jeito particular de ser, o jeito que eu gosto de ser como cristão, como discípulo de Cristo, tem o jeito que eu aprendi, tem o jeito das igrejas brasileiras, o modo que a gente faz o evangelho, faz o que é essa igreja. Então, tudo isso são particularidades que, no início, isso me atrapalhou demais. Porque você vem com muita gente, assim, no Brasil, enquanto eu estava no Brasil me preparando, eu estava acumulando material. Olha, não, isso aqui eu vou levar, porque isso aqui vai ser ótimo. Ah, isso aqui também. Ah, que delícia. Aí tinha gente que falou, tem esse material aqui que é ótimo. Ah, maravilha. Cara, geralmente esse material são métodos, né? Exato. Não necessariamente método, mas assim, também método. Material e método. Então, os dois. Eu falo, uau, isso aqui vai ser fantástico. Vou arrepiar. Chegando lá, vai ser uma bomba. E foi realmente uma bomba, né? Mas, para mim, porque eu vi que, peraí, não funciona assim. Não funciona assim. Então, não adianta eu trazer um material e só traduzir esse material, porque não funciona. Porque o jeito de raciocinar é diferente. Então, por exemplo, na pregação, que eu cheguei a falar, né? A pregação, a gente fala muito da pregação expositiva. Temos que pregar expositivamente, exposição. Ótimo. Eu já tinha algumas considerações a respeito disso já no Brasil. Sou totalmente favorável à pregação expositiva. Eu só não gosto muito quando as pessoas confundem pregação expositiva como fazer comentário ao vivo, né? Então, eu vou fazer um comentário bíblico ao vivo. Eu vou fazer um sampling, sei lá, qualquer um que seja, ao vivo, né? Então, eu estou ali, não no versículo 1, essa vírgula aqui, tá? Isso não é pregação, né? Então, a gente confunde. Isso é estudo bíblico, isso é para o meu entendimento, é como cozinhar, né? Eu vou na cozinha e uso vários ingredientes, várias ferramentas, mas quando eu vou servir o prato para as pessoas, eu não levo toda aquela bagunça que eu fiz na cozinha, eu levo o prato pronto. Se alguém perguntar, olha, às vezes eu vou dizer, olha, sabe, isso aqui eu fiz com tempero, eu fiz assim, mas eu não levo todo aquele material para a mesa, né? Para a mesa, a pregação eu entendo assim. E, enfim, então, a maneira, por exemplo, de raciocinar do italiano não é, por exemplo, naquela pregação que a gente está acostumado, dos 3 pontos, frase de transição, um tema, tal, lá. Não. A gente vai desenvolvendo o pensamento, a linha de raciocínio, e no final eu dou o título, o tema da minha mensagem de hoje. Eu não dou no início, eu dou no final. Porque a linha do raciocínio do italiano é assim. Ele vai indo, vai falando, vai gesticulando, e está no final. Uau, é isso que eu quis dizer. Então, você vê qualquer programa de entrevista na Itália, você vai ver que é assim que funciona. Então, assim, e na minha cabeça eu estava tentando trazer isso. Então, assim, a minha cosmovisão, quer seja cultural, pessoal, eclesiástica, então a minha cosmovisão atrapalhou demais no início, porque a minha tentativa foi trazer
aquilo que eu via que falta na Itália, mas tentando trazer de outro lugar, apenas traduzindo. Não funciona. Então, você tem que entender a cultura, mergulhar aqui e falar o que realmente necessita aqui e como eu vou transmitir isso. E é interessante quando você consegue ouvir dos italianos aquilo que, de fato, eles entendem que seria bom, que acrescentar. Então, não é assim, não, mas isso não é bom para você. Mas quem sou eu para vir de uma outra cultura dizer o que não é bom para ele? Mas seria um privilégio para mim ouvir de um italiano falar assim, olha, Luiz, nós precisamos disso. Ok, poxa, então vamos somar esforços para chegar nesse ponto. Logicamente que a gente tem que, sim, sempre tentar centralizar no evangelho, porque o evangelho é supracultural, está acima de todas as coisas, e ele serve para toda e qualquer cultura, né? Ele consegue mergulhar na cultura de tal forma que a gente, com as nossas palavras, não consegue. Aspectos que me ajudaram, ao mesmo tempo, pelo fato de ser uma cultura latina, e a gente tem muito, por exemplo, eu sou de São Paulo, a gente tem muito de italiano no estado de São Paulo. Então, culinária, por exemplo, é algo que me ajudou bastante, aspectos que ajudaram, porque eu já comia comida italiana no Brasil. Então, algumas coisas da Itália se tornaram globalizadas e apreciadas por todo mundo. Então, assim, chamar alguém para fazer uma refeição, lógico que isso ajuda, e ajuda e muito. Relacionamento, fazer relacionamento ajuda, porque o italiano também é relacional, é passional. Então, e coisas pequenas assim, por exemplo, futebol. A futebol aqui também é uma porta de entrada. Então, você é brasileiro? Primeira coisa que o pessoal fala, vai falar de futebol. É batata, como a gente diz, né? Vai tocar em futebol. Não é que eu tenho que me concentrar no futebol para fazer ponte, não. Mas foi meu cartão de entrada, inevitavelmente. Não foi eu que escolhi, mas esse brasileiro. Aí daqui a pouco o pessoal ainda começa a brincadeira do 7-1. O 7-1, gente, foi uma vergonha, mas me ajuda tanto até hoje, porque é uma porta de entrada. As pessoas, o 7-1 Brasil, cara, ali, se eu ficar tentando defender o Brasil, eu tô lascado, mas se eu entrar na brincadeira, foi uma porta de entrada fenomenal, porque o pessoal vai lembrar disso, né? Então, são aspectos da cultura que são semelhantes à nossa. Então, relacionamentos, comida, tudo a gente faz com comida, né? Reuniões tem comida. Então, todos esses aspectos ajudaram bastante. O gosto pela arte, pela música, o brasileiro tem muito disso, o italiano também. Então, isso ajuda e aproxima bastante. Mas eu tive que reinventar, né? Entender como ser igreja aqui. Dentro dessa mesma linha, dessa questão que o Danilo levantou, a gente sabe que existe uma parte da cultura, dessa questão cultural, que você mencionou da cosmovisão, né? Você tem uma parte da cultura que ela é visível. Exato. Então, logo no início que você chega, você observa. Okay. E algumas pessoas ficam nessa superfície, e aí, na hora de... Aquela coisa do diagraminha conhecidinho do iceberg, 2/3 Exato. Do iceberg você não vê. Então, você tem coisas ali que você não vê. Na sua experiência aí, porque eu tenho visto muitos brasileiros dá a impressão que está tendo uma revolução contra brasileiro, né? A gente não estamos falando mal do brasileiro, é que nós somos brasileiros e estamos falando dos nossos... Estamos de família, então a gente pode falar. Exato. Mas, por exemplo, eu tenho visto na América Latina muitos brasileiros que vão fazer um trabalho missionário e no processo de plantação de igreja ele fala assim, isso tem acontecido aqui também em Portugal, em outras partes do mundo. Não, eu não vou trabalhar com os italianos, porque os italianos são assim, 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 então eu vou trabalhar sozinho, e aí nasce a igreja, e ele fica pastoreando a igreja a vida toda, não pensa num processo de igreja pastoreada por locais. Isso existe na Itália. E segundo, o que nessa parte invisível, você poderia dizer da cultura, que faz com que talvez o brasileiro não consiga entender, e aí automaticamente ele se afasta do italiano, como se afasta... Na Argentina eu vi meus amigos da Patagônia dizer que não, os argentinos eles são meio complicados, ou em outras culturas o povo é meio lento, o povo é meio não sei o quê, então nós temos essa pegada, então eles até preferem a gente, já ouvi isso em muitos lugares.
Sim. Deixa eu acrescentar uma pergunta a esse mesmo tópico que o Gerson levantou, seria o que é que para nós é pequeno, é tranquilo, mas para o italiano é culturalmente grande. E que para eles é tranquilo, mas que para você foi um choque cultural. Ótimo, ótimo. Gente, essa coisa do iceberg, da cosmovisão, é uma coisa, como diz o italiano, pazzesca, né? É muito doida. Porque, de fato, esse 1/3 que a gente percebe que tem aquele impacto inicial, na verdade, esse 1/3 é aquele 1/3 que a gente se apaixona, né? É aquilo que a gente conhece. Se falar para qualquer pessoa, talvez ela nunca tenha vindo na Itália, nunca apareceu, nunca pisou o pezinho aqui, mas ela conhece esse 1/3 da Itália, e esse 1/3 da Itália é aquilo que todo mundo se apaixona. Ai, meu sonho é ir para a Itália. Para quê? Para comer, para ter comida, para ir no cruzeiro, para ter aquela vida, para ter a La Dolce Vita, para ver... Sim, essa é a parte 1/3 que todo mundo conhece e se apaixona. A nossa crise, o choque cultural, é quando a gente chega àquele ponto de começar a afundar o pezinho na cultura, não muito, mas a gente começa a afundar o pé, a gente começa a ter choque. Então é nesse momento que tem um choque. Qualquer cultura. Então, por exemplo, Estados Unidos, outro lugar, Portugal, todo mundo, meu sonho é para os Estados Unidos. Por quê? Aí vários assuntos, né? Aí quando você está lá, aquilo que te chamou a atenção, às vezes é aquilo que mais te vai dar repulsa depois de um tempo. Porque aquilo vai começar, porque você vai ver a origem, o porquê que aquilo é do jeito que é. Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem. O que a língua atrapalha, que, né, a gente, voltando da língua só como gancho, a língua ajuda, em que sentido? Você estudar. Você vai ter oportunidade de ler. Então, eu vou ler jornal, eu vou ler livros, eu estou lendo história da Itália, estou lendo o que aconteceu, os feriados, o porquê. Não é só pegar um feriado, que delícia, hoje eu não vou trabalhar, vou dar um passeio. Não, eu tenho que entender por que aquele feriado existe, o que está por trás daquilo ali, que nem agora teve o da República, mas ele não foi tão celebrado, foi celebrado, mas ele não é tão celebrado como o que teve no final de abril, que foi o Dia da Libertação. Então, assim, o Giorno della Liberazione é muito mais forte, por quê? Porque foi no momento que, na guerra, a Itália conseguiu expulsar os nazistas. Então, isso aqui, para o italiano, é muito forte e chega a ser mais forte até do que a República. Como eu falei na outra, eles não se consideram tão assim, né? Uma coisa só, né? Então, tem as suas divisões. Mas aquele momento, onde eles se uniram e expulsaram aqueles que eram de fora, isso para eles é uma data muito celebrada. Então, não é só um dia para eu ir fazer um piquenique, mas eu tenho que entender para que aquilo existe. Então, se eu não leio, se eu não consigo estudar, se eu não consigo assistir um telejornal, ver o que está rolando, entender a política, eu estou sendo ainda muito superficial no meu conhecimento, e se é superficial o meu conhecimento, eu não vou conseguir entrar naquele ponto onde eu consigo dialogar, de fato, naqueles pontos cruciais, na raiz das questões. Não é só aquela parte que aparece, mas na raiz, entender o porquê que é do jeito que é, né? Então, essa é para tentar responder a primeira pergunta. E aí, assim, existem coisas assim que, para o italiano, isso para nós é uma coisa assim, difícil. Por exemplo, as pessoas costumam dizer que o italiano é muito grosso. O italiano é grosso, o italiano é desrespeitoso. Mas são maneiras de entender as coisas de maneira diferente. Como tem, por exemplo, vocês estão em Portugal aí, o Brasil tem as várias piadas, né, de português, mas porque não entendeu a cultura portuguesa a tal ponto de entender que aquilo que é óbvio para mim não necessariamente é óbvio para o outro. A obviedade é uma coisa que a gente tem que aprender, que faz parte da cultura. É por isso que a gente olha uma coisa, a gente chama de estúpido. Mas que coisa ridícula. É por isso que a gente vê o humor, por exemplo, do inglês, de um Mr. Bean da vida, a gente olha aquilo como uma coisa estúpida. Porque pra gente, o nosso humor, a nossa obviedade é diferente, porque a gente tem uma cosmovisão diferente. Mas também, da contrapartida, quando eles olham a nossa, é a mesma reação, porque é muito diferente. Porque a gente está falando do mesmo assunto, né? É da cultura. Então a gente precisa mergulhar, aprofundar, ler, entender as raízes, para a gente poder entender. Então, por exemplo, falei de um aspecto já. Outro aspecto, por exemplo, aqui tem uma diferença, assim, palavrão é palavrão em qualquer lugar, mas tem aqui para eles uma coisa que é aceitável
e tem uma que vai além. Então, palavrão é aceitável, blasfêmia, não. Aqui, infelizmente, se fala muito xingar a Deus. Aqui se xinga a Deus, aqueles que blasfemam. Então, assim, até para o italiano, não necessariamente convertido, nada, religioso, nada disso, mas para o italiano, um palavrão na parolaccia é aceitável. Blasfemiar, aí você já ultrapassou o limite. Então, assim, tudo para nós, você tem que entender na cultura deles. Não é que eu tenho que dizer, eu tenho que ser igual? Não. Mas eu tenho que entender os limites que eles mesmos estabeleceram na cultura deles, entender os porquês, até para a gente, no dia que a gente for ajudar a entender como o discípulo de Cristo a gente vai agir, eu tenho que entender os porquês. Porque senão eu vou pensar que é um legalismo, né? Sim, Luiz, nessa linha aí, quando você tem, por exemplo, no mesmo time de trabalho, o italiano e o brasileiro, ok? Qual a dificuldade intercultural, algumas coisinhas assim que você lembre, dessa caminhada junto? Sim. Do brasileiro com o italiano e do italiano com... Assim, aonde eles podem ser interculturais a ponto de... É óbvio, quando um conhece a cultura melhor do outro, os ajustes vão acontecendo. Né? Mas aonde na sua experiência você vê a dificuldade do brasileiro trabalhar com o italiano, não dizendo que ninguém é melhor que ninguém, e vice-versa? O que no aspecto prático, assim, de... No aspecto prático, a gente chega aqui como brasileiro já com o rótulo. Todo mundo hoje vive no mundo do rótulo, né? Você olha para a pessoa, você já dá um rótulo para ela. O brasileiro tem um rótulo. O brasileiro tem um rótulo de faz as coisas mal feitas. O brasileiro tem um rótulo de chegar atrasado, não pode contar com ele para nada. O brasileiro tem uma fama de, assim, não ter compromisso, falta de compromisso. O brasileiro tem a fama de dizer uma coisa, mas fazer outra. Sabe, o brasileiro, por exemplo, a gente não sabe dizer não, né? Se vocês me convidam, Luiz, você pode... Vamos comer uma pizza domingo? Sim, a gente sabe que eu vou ter um compromisso, que eu tenho uma viagem, sei lá, que eu não vou estar lá, mas às vezes eu digo sim e pego até teu endereço. Que horas? Aonde? Em tal lugar. Sim, 8 horas, beleza. Eu vou estar lá sim. Eu sei que eu não vou estar, mas a gente não sabe dizer não, porque isso ofende, na nossa cultura é muito ofensivo. Tanto dizer não e ouvir não é difícil. Eu lembro que uma vez eu saí do culto, foi um fim de semana assim, cheio de atividades. Domingo à noite, gente, 10h30 da noite, eu estava um bagaço. Eu não via a hora de chegar, o momento de entrar no meu carro e poder ir para minha casa. Aí teve um convite de uma irmã. Falou assim, pastor, a gente fez uma janta, a gente gostaria muito que você fosse jantar na minha casa. E eu falei, irmã, te agradeço muito, mas olha, o fim de semana foi intenso, mas eu vou precisar ir para casa. Aí assim, nossa, o pastor não quer ir na minha casa. Eu falei, meu Deus, gente... Eu tô cansado. Assim, você tem algum compromisso? Aí começa aquele negócio de insistência. Mas você tem algum compromisso? Você já foi convidado por alguém? Eu falei, não. Então por que você não quer vir na minha casa? Eu falei, irmão, já falei, tô cansado. Nossa, não quer ir na minha casa. Sabe as coisas assim, o brasileiro, nós temos uma dificuldade muito grande com o não, em dizer não e ouvir o não. E é isso os italianos já perceberam. Isso em outras culturas também, mas falando da Itália, os italianos já perceberam que o brasileiro diz sim, mas ele não pode contar com ele. Ou você pode vir fazer tal trabalho, me ajudar a tal coisa? O brasileiro vai dizer sim, mas não necessariamente ele vai. Então, a gente já tem que... Então, no início do trabalho com o italiano, a gente tem que redimir muito dessas coisas e dizer, olha, eu sou brasileiro, mas eu não sou assim. Isso não é... E às vezes eu tenho que dizer, gente, isso não é só brasileiro, não. Várias pessoas, né? Vocês estão falando que o brasileiro é assim, mas eu conheço várias culturas que também são. Mas tem que ter esse processo de redimir. E, por outro lado, assim, o italiano, aí o brasileiro trabalha com o italiano. O italiano não sabe o que é igreja, o italiano não sabe o que é evangelho, o italiano ainda não sabe o que é música, o italiano não sabe, é grosso, o italiano não sabe trabalhar junto, o italiano é orgulhoso. Tem um aspecto do orgulho muito forte na cultura italiana? Tem, mas isso não pode ser um empecilho para trabalhar com ele. Mas alguns chegam assim, italiano é muito orgulhoso, não dá para trabalhar, são muito arrogantes. E isso são empecilhos. Então, esses rótulos que a gente cria e que nos rotulam também, eu creio que são os maiores empecilhos para a gente aprender a trabalhar com uma cultura diferente da nossa. Então, a gente tem que aprender a ir até essa cultura sem rótulos. É um desafio gigantesco, porque a gente adquire esse rótulo desde criança. Se perguntar,
O italiano é assim, o italiano fala alto e grita. Nem todo italiano fala alto e nem todo italiano gesticula. Mas a gente criou um rótulo. Italiano é assim. O italiano é a tarantela. Não, nem todo italiano ama a tarantela. Então, não é todo italiano que é assim, mas esses rótulos acabam distanciando. Porque eu olho para um e digo, o italiano é assim. E ele não é. E ele, às vezes, ele se parece muito mais com você do que a gente imagina, né? Mas quando ele cria o rótulo, isso atrapalha. Então, eu diria assim, entrando numa cultura, esqueça os rótulos, conheça você mesmo essa cultura. Tenha a sua própria experiência dessa cultura. Aproxime-se da cultura de tal forma que você vai dizer, não é bem assim. Porque tem esses mitos, né? Tem os mitos, as lendas urbanas, né? Que a gente cria e acha que todo mundo é assim. A gente vai com o rótulo, né? E não é assim, né? Luiz, uma das coisas, sem dúvida alguma, que Deus tem me ensinado, tem ensinado a mim e a minha esposa nesse tempo, pastoreando pessoas de uma cultura diferente, tem sido o amor sacrificial. Né? A gente tem aprendido muito sobre o amor sacrificial, e esse amor verdadeiro, né? Exatamente ligado com o que você está falando, de você baixar a sua bola, literalmente, né? No linguajar, baixar a sua bola. Claro. A sua cultura não é melhor do que nenhuma outra. E tem muitas coisas em outras culturas que nos ensinam muito. Isso tem acontecido muito comigo aqui. O que eu tenho aprendido estando em uma cultura diferente é muito mais do que qualquer coisa que eu possa dizer que eu não gosto ou que tenha me atrapalhado. A diferença é imensa, né, do que eu aprendi e do que é bom comparado com o que eu, na minha percepção pecadora, posso dizer que é ruim. Né? Sim. Mas com isso, eu queria te fazer uma pergunta que é algo que aconteceu comigo também, eu creio que tem acontecido com o Jefferson e com o Eliezer também, que é a questão de como missionário lidar com expectativas. Né? Nós temos, Deus nos chama, né? Nós sentimos um chamado para ir para um lugar específico, para fazer um trabalho específico. E isso, naturalmente, isso gera em nós expectativas, no plural. Né? Muitas vezes as expectativas elas podem ser boas, elas geram motivação, ânimo, mas também podem causar frustração, sentimentos que nos afetam em um lado bem negativo. Então, eu queria saber de você, na sua experiência, o que aconteceu, o que você pode compartilhar com a gente sobre a maneira como você lidou com essas expectativas naturais de alguém chamado a ir para um país diferente, uma cultura diferente, a começar uma igreja nesse lugar. Como você lidou com isso? Excelente pergunta, Danilo. Uau! Expectativas, elas são... eu digo que elas podem ser um combustível que te motiva, né? De você ter alvos, planos, aquela expectativa de fazer, de realizar alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela pode ser um buraco que te afunda de uma maneira gigantesca, porque você tem expectativas com você mesmo, com aquilo que você sonha em realizar, outras pessoas têm expectativas em você, quer seja a sua igreja enviadora, a missão, as pessoas com quem você está trabalhando, equipe, enfim, colocam expectativas em você, a cultura local ao qual você foi enviado, tem expectativas, agora chegou o Messias, né? Quarta pessoa da Trindade, expectativas com os títulos que te dão, você pastor, missionário, esse aqui é mais santo do que qualquer um outro, ele não peca, ele não se irrita, ele é Jesus novamente, né, encarnado aqui na Terra. Expectativas que você cria no outro com aquilo que você faz, e sonhos, né, que às vezes você compartilha, você começa a criar no coração das pessoas expectativas, e você compartilha as suas, e isso gera nas pessoas também expectativa. Então a expectativa está em todas as áreas, de um trabalho missionário, eu digo não trabalho missionário não, mas de qualquer tipo de projeto que você desenvolva, né? Como lidar com isso? Eu acho que a gente tem que ser uma das coisas, né? Acho que vou tentar citar várias coisas aqui, mas uma delas é aprender a ser vulnerável. Eu acho que a gente precisa aprender a compreender que a gente não sabe tudo
E a gente não é treinado para o fracasso. Ninguém é treinado para o fracasso. Eu fiz, por exemplo, em plantação de igreja, li vários livros, fiz um treinamento no Brasil, fiz outro treinamento com City to City, mandei para eles lá o meu projeto, eles gostaram do projeto, me levaram para lá para fazer o treinamento lá em Nova York e tudo mais. Então, você imagina, tive aula com o Tim Keller ali, aquela coisa toda, City to City. Então, imagina, tudo isso para dizer que em todos esses treinamentos, a maior parte deles quase que não se toca no fracasso. Então, assim, você cria expectativas, você gera expectativas, você tem expectativas de outros sobre você, e, assim, o fracasso, ele não faz parte em nenhum momento. Então, é interessante que nem mesmo nos personagens bíblicos, nem mesmo Paulo, que foi o maior teólogo que a gente pode encontrar, o maior plantador de igrejas, o maior modelo missionário, enfim, modelo de tanto, ele também teve fracassos. Mas nós não somos treinados para o fracasso. Vivemos já numa... Isso não falando necessariamente do âmbito eclesiástico, mas na nossa cultura, ninguém é treinado para o fracasso. Você é treinado, vai para a escola, você tem uma nota para tirar, você vai fazer um esporte, você tem que desenvolver, você vai fazer uma atividade no trabalho, você tem que desenvolver ela. Então, na nossa cultura, assim, a ênfase no sucesso, ela é gigantesca. E isso cresce no nosso coração de tal forma que a gente leva isso também para o trabalho missionário. A gente tem que ter sucesso. E como se a gente não pudesse ter. Se eu tive fracasso, ou eu não orei, ou eu não fiz direito, eu não usei o método adequado, eu não fiz. Sabe, alguma coisa está assim. E é interessante que no City to City, vou usar aquilo que eu tenho trabalhado, recentemente teve a conferência aqui, o City to City Europa, na Polônia. E uma das plenárias foi para dar ênfase e falar sobre isso. E foi muito interessante ouvir testemunhos de gente que fracassou. Falou, uau, puxa vida. Então você começa a lidar com a expectativa de maneira diferente. Eu sou vulnerável, eu sou limitado, os meus recursos, por melhor que eles sejam, eles não são suficientes para lidar com o tamanho do desafio que isso está sobre mim. Plantar uma igreja, ser missionário, sei lá, o treinamento, produzir material, são desafios que estão além das nossas próprias forças. Então, eu digo sempre que o evangelho é sempre bom, que o evangelho serve para tudo, né? E a gente começa a resgatar o evangelho para a gente mesmo. Fala, opa, peraí, quem falou que você é o super-homem? Quem falou que você é o Messias? Quem falou que isso aqui depende de você? Volta para a cruz, dependa dele. Você não tem... Então, a maneira da gente lidar com a expectativa é olhando para a gente mesmo e nos humanizando. Então, não ter a expectativa de que o missionário é super-herói e que a gente cria também. Pastor, missionário, não posso. Eu não posso demonstrar minha fraqueza, não posso demonstrar a minha tristeza, não posso fracassar. São palavras que aterrorizam os missionários e os pastores, e a gente está fracassando, mas a gente está ali no coração em frangalhos, mas a gente não pode assumir, dizer uma palavra dessa. A gente pode dizer, olha, gente, vamos parar aqui, vamos recomeçar do zero? Olha, não está dando, não está funcionando, vamos lá, porque a gente não sabe lidar com as expectativas, porque na raiz a gente tem muita coisa de super-herói, de super-humano, a gente não é vulnerável, a gente não tem fraqueza, a gente lida errado com a gente não entende que a gente é um ser humano. Ô Luiz, eu acho que esse tema, eu até estava aqui mandando a mensagem para os outros aqui, que a gente vai se comunicando aqui, Ótimo. porque a interação, a gente precisa, no Brasil, trazer essa conversa. Eu acho que essa live nossa, ela está trazendo isso, mas acho que mais que isso, a gente precisa repensar de fazer um curso ou montar alguma coisa para a gente... Eu acho que esse perfeccionismo, sim, essa cobrança, esse problema de onde está a cueca, né? Super-homem usa a cueca por lá de fora, né? Então, assim, esse negócio de super-herói é complicado. Então, aí mexe nessas expectativas, e você falou numa coisa legal aí no início, num dos momentos, que é a mentoria. Ou seja, se a gente já começa lá atrás, preventivamente, caminhando, e esse cara que está caminhando com a gente, essa pessoa chegar e falar assim, ó, foi o que você falou,
abaixa a bola. Por exemplo, um exemplo claro aqui, o tempo nosso já está indo embora, mas assim, qual era o problema nosso na China? É a língua chinesa. Então, no início, a expectativa nossa era que o nosso time falasse bem chinês. Então, automaticamente, os primeiros que chegaram lá, que foram cobrados por isso, os nossos primeiros anos, primeiros 2 anos a 3 anos, era aprender a língua. Sem essa língua, você não te dou projeto. Você não vai ter direito a projeto e você vai ter que comprovar que essa língua... Isso foi bom, por um sentido, mas sem a mentoria. Então, gerou em nós o quê? Os próximos que chegaram, a gente avaliava essa pessoa pelo nível da língua. E quem disse que falar bem italiano fluentemente ou não falar tão bem é isso que vai definir o ministério de alguém? Né? A língua ela é importante, mas é óbvio que tem níveis diferentes. Então, o que aconteceu? A gente levou uma paulada na nuca quando uma missionária com 50 e poucos anos chegou lá na China. Ela não escrevia em chinês, mas ela escrevia lá do jeito que dava o som, mas ela estava tendo aula. E ela simplesmente, enquanto eu e um outro missionário, nós estávamos preocupados com a gramática chinesa e todo aquele detalhe, ela chegou quietinha, plantou uma igreja na casa dela. E a gente ali preocupado com a gramática do terceiro tom da língua, entendeu? Então, acho que o Brasil a gente precisa conversar com essa turma que está chegando, que está saindo do Brasil. Eu acho que essa realidade ela é importante. É por isso que eu acho a relevância. Foi muito legal isso da gente conversar aqui. Sim. Se você chegar, por exemplo, faz um curso, e sendo que um dos módulos tem como título Preparando-se para o Fracasso, parece que isso soa até não espiritual. Não vende, né? Mas que é isso? Mas talvez um título, talvez o que não me contaram sobre missões, exato. Talvez seja melhor do que... Exato. Então, assim, vamos falar de fracasso. Soa como não espiritual, né? Soa como não espiritual, olha, mas aí vem aquela coisa, né? Então, faltou orar mais, você não jejuou, você não fez a batalha do não sei do quê. Então, a gente começa a criar categorias para dar uma explicação para uma coisa assim, Deus tem caminhos. A gente tem que entender que, soberanamente, Deus tem a falha do ser humano? Tem também. Mas a gente não pode tirar de questão que Deus soberanamente também está fazendo. Eu conheço histórias que Deus usou um bêbado na praça para fazer a tradução de um missionário que estava querendo pregar, porque era o único que falava a língua. Pegou um camarada bêbado lá, histórias reais assim que Deus usa. E Deus usa. Agora, nós temos que nos preparar, sim, mas nós também precisamos aprender a nos preparar para o fracasso. E o fracasso que eu não quero dizer assim, dizer que assim, a minha expectativa, assim, eu preciso tê-la? Sim, claro. É ter um alvo, projetos e tudo mais. Mas eu tenho que dizer assim, Senhor, vamos lá, o Senhor está comigo, é o Senhor que vai me capacitar, é no teu tempo, no teu ritmo, é quando o Senhor desejar. Então a gente tem histórias de missionários antigos, né, daqueles que a gente lê, dos grandes, né, do passado. Me lembro de um deles, não lembro agora o país, é um país que já mudou de nome e tudo mais, Birmania, né, que foi para lá e depois de 30, 40 anos de ministério, 2 convertidos. Talvez a dona Então, assim, para os olhos humanos, esse missionário é fracasso, né? Mas depois da saída dele, ele foi o camarada que semeou. Ele passou 30, 40 anos semeando. Depois foram outros missionários para lá, que era o tempo de colher. E a Bíblia fala isso muito claro, né? Um semeia, outro rega, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A gente não tem que entender isso. E se Deus me chamou para semear? Deus me chamou para semear. Ao olho dele, você foi bem sucedido. Bem sucedido, exato. Então, assim, a ideia do missionário tem que mudar, a ideia das agências missionárias precisam mudar na capacitação, na preparação, as igrejas precisam aprender a mudar, porque, assim, vamos fazer uma conferência missionária, quem que a gente vai chamar? Cara, se chamar um missionário, sei lá, o cara tá na Finlândia, cara, não tem graça. Vamos chamar o camarada que tá lá no Zimbábue, aí sim, cara, porque aí a gente vai ouvir. Vamos chamar o camarada que tá na igreja perseguida na Coreia do Sul, no Oriente Médio. Esse missionário sim tem coisa para contar. O camarada que tá lá na Finlândia, cara, talvez o desafio 10 vezes maior, mas assim, desvalorizado, porque na cabeça das pessoas, aquilo lá não é sucesso.
Aí aquela coisa do currículo, que eu particularmente não curto muito, né? São as etiquetas que a gente cria também no mundo evangélico. A gente está no mundo também da celebridade. A gente cria, né? Celebridades também no mundo evangélico, né? Quantos membros tem a sua igreja? Quantas igrejas você plantou? Quantas pessoas tem no seu projeto social? Blá, blá, blá. E aí a gente vê esse pragmatismo dominando a maneira que a gente avalia. E isso, querendo ou não, vai gerando no coração das pessoas expectativa e do próprio missionário. E o camarada que está se preparando para ir, ele olha para o outro, talvez ele tenha um nome assim, o nome de uns grandes, né? Ele fica olhando, caramba, eu vou plantar uma igreja. Nossa, eu tenho que ter o mesmo sucesso que o fulano teve. Sabe aquela coisa, a mesma coisa do Rick Warren? Nossa, eu tenho que ser igual. Mas, cara, não adianta você levar o projeto dele porque você não é o Rick Warren. Não adianta. Então, eu estou no City to City, não adianta levar a ideia que o Tim Keller teve lá em Nova York, porque eu não estou em Nova York e eu não sou o Tim Keller. Então, não adianta, gente. Não vai funcionar. Então, os princípios eu posso absorver, mas eu não posso gerar uma expectativa em mim mesmo que eu vou ter o mesmo sucesso. Mas isso não é ensinado, porque as pessoas são cobradas. Você está indo, nós estamos sustentando, é demais. E aqui nessa telinha aqui são 4 missionários de locais que para vender essa ideia no Brasil é complicado. Um está nos Estados Unidos e 3 na Europa. Meu amigo. Nesse ponto aí, você vê assim, ontem a gente estava conversando com o João Félix, o pastor que a gente fez a live na semana passada sobre o sertão. E ele tocou num ponto bem interessante. Ele falou assim, olha, às vezes o missionário ele não é levado, ele não vai para o campo para plantar uma igreja e ter 300, 400 membros. Muitos missionários que estão hoje com 300, 400 membros na sua igreja estão porque teve missionários no passado que foram para o campo para formar um conceito positivo do que é ser missionário na comunidade. E esses que hoje estão tendo o sucesso aos olhos humanos, eles estão, na realidade, sobre o fundamento que outro missionário, que silenciosamente entrou e saiu aos olhos, vamos dizer, brasileiros, o missionário brasileiro foi lá, entrou, passou seu tempo lá, saiu, não teve nenhum resultado. Hoje, o missionário que está lá tendo resultado, na realidade, ele está sobre esse alicerce. Exato. Então, existem níveis de sucesso que, na realidade, eles têm que ser colocados diante da cruz e não diante de pessoas. Exato. Jesus, Gálatas 4 fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, né? Houve uma preparação mundial para a chegada de Cristo, né? E as pessoas às vezes não compreendem, acham, olha, o outro missionário era 10 vezes melhor, porque ele veio para cá 400, o outro que estava aqui, nada, olha, fajuto. E não é isso, né? Então, E Jesus veio na plenitude dos tempos, todos aqueles milênios para preparar a vinda de Jesus, ele pegou 12, um deles traiu, e foi o que ele deixou. E para alguns também, Jesus escolheu errado. Vai me desculpar, Jesus, mas você escolheu errado. Um traiu, o outro negou, e os outros 10 fugiram, né, na hora H. Mas esses... Se nós estamos hoje aqui falando sobre isso, se nós temos Cristo no coração, o Evangelho, foram aqueles lá que fizeram. Eu costumo dizer uma frase que eu aprendi, né? Hoje nós sentamos sobre ombros de gigantes. Não podemos menosprezar isso e não olhar para trás a história. Todos nós sentamos sobre ombros de gigantes no passado que fizeram o que fizeram para que o Evangelho chegasse até nós, né? E nós precisamos também a mesma caminhada, a mesma pegada. Não focar no pragmatismo do resultado, mas focar na minha chamada. Deus me chamou para quê? Deus me chamou para ser fiel a Ele. Fiel a Ele. Deus não me chamou para ter resultados pragmáticos, números. Deus me chamou para ser fiel a Ele. Ser discípulo. E como discípulo, a obra não é minha, a obra é dele. Eu sou um instrumento. E a glória não é minha, é dele. E ele vai me usar quando ele quiser. Tá lá o bisturi. O cirurgião, ele usa o bisturi na hora que ele quer. Ele não vai usar o tempo todo. Na hora que ele quer, ele vai usar. 1, 2, 3, tem números, né? Tem tamanhos. Ele vai usar quando ele quiser. Se ele não achar necessário, ele não vai usar.
E agora? Deus está no controle, né? Então, essa expectativa, né? Voltando à pergunta da Danilo para fechar, as expectativas a gente tem que aprender a lidar com a nossa humanidade. Nós não somos divinos, divino só tem um. A gente é humano, mas temos o privilégio de participar da obra dele. Quando a gente entende essa realidade, que mesmo na nossa fragilidade, Deus pode nos usar do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. Uau! Coisas maravilhosas acontecem, gente. Deus tem me usado, tem usado vocês, né? A nós aqui é um privilégio. Olha, tudo que a gente tem conversado aqui tem sido interessante, porque os princípios, embora a gente está falando de cultura e de coisas específicas da cultura, o princípio ele se aplica basicamente em todo canto. Exato. Uma das provas disso é que aqui nos nossos comentários a gente viu o grande Alexander Krause, lembra dele, Luiz? Sim, o eterno mexerica, ele dizendo que isso se aplica completamente na cultura mineira. Sim. Tudo que a gente tem falado aqui ele se aplica também em outras culturas. Claro, os princípios. Sim, claro. O princípio da expectativa, o princípio da submissão a Deus, de estar diante da cruz. Agora, a gente está chegando ao final do nosso tempo, infelizmente. Então, Luiz, resume aí para mim, se você puder resumir, né? Vai ser difícil. Mas, assim, o top 5, o Mexerica já falou aqui, Prose. O top 5 do que é que um missionário que está se preparando para ir para a Itália. 5 coisas que não podem faltar. 6, eu tenho anotado 6 aqui. Vamos lá. Fazendo uma coisa bem didática, assim. O missionário brasileiro, por exemplo, vamos falar da nossa pátria, né? Que deseja vir para a Itália, ele precisa vir de avião, né? Então, vamos lá dizer assim, aquelas famosas 2 asas do avião que eu gosto de ilustrar, né? Por um lado, a necessidade do chamado e convicção, sim. Não basta ter um desejo, ter um sonho, uma vontade de viver fora do Brasil, aquela coisa, nada disso funciona. Ele precisa ter a convicção de um chamado, a convicção de que Deus os está levando para isso, porque naqueles momentos chaves de desafio, de confronto, do choque cultural, é isso que vai fazer o missionário permanecer no campo. Eu costumo dizer assim, não se iluda com o cartão postal do seu campo missionário. Não se iluda, porque não é isso que vai te fazer permanecer ali. Não é isso. Eu conheço, por exemplo, um missionário que está na França. Ele falou chorando. Ele falou, não adianta falar para mim da Torre Eiffel, porque no momento do choque cultural, a Torre Eiffel não me ajudou. Você está nos lugares mais românticos, não é aquilo ali que vai. Foi o meu chamado, a minha convicção de que Deus me chamou para isso. Independente de onde seja, que nem o grande Alexander está aí. É em Minas, é em São Paulo, é no Rio, é na América do Sul, América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, onde quer que seja, convicção. Então, essa uma asa do avião, aquela paixão, primeira coisa, a convicção, mas não tirando de lado o desejo pelo Senhor, o amor pelo Senhor. Isso não pode ser perdido jamais. Eu faço o que eu faço não porque eu preciso fazer para ser aceito, mas eu faço porque Deus já fez por mim, eu já sou aceito, eu quero fazer como um culto a Ele, como gratidão a Ele, como serviço a Ele. Então, essa chama, esse ardor, é uma asa do avião. A outra asa do avião é o preparo. Prepare-se, porque o campo missionário necessita de gente preparada. Basta dessa coisa da gente achar que, se é para o Senhor, tá valendo. Sabe aquela coisa da mediocridade? Mas é para o Senhor. A gente faz tudo bagunçado, tá tudo dando errado, aí a gente vem com essa frase, não, mas é para o Senhor. Eu cheguei atrasado, eu não passei o som, sabe? Aí da microfonia, fala, não, mas é para o Senhor. Não, gente, foi minha mediocridade que está fazendo isso. Então, prepare-se. Venha mais cedo, prepare-se tudo bonitinho, organize-se, faça curso, faça a possibilidade de fazer um curso teológico excelente, prepare-se com o evangelho, prepare-se com a palavra e prepare-se também com a cultura, porque não basta fazer uma exegese da Bíblia, mas também é necessário fazer uma exegese da cultura. Então, a gente sai do seminário craques em fazer exegese da Bíblia, mas a gente, na maioria, sai 0 em fazer exegese de cultura.
E se você não faz isso, você não sabe analisar. Paulo, Atos 17, é o grande exemplo, né? Enquanto estava lá pregando, falando do jeito que ele estava pregando em outros lugares, o comentário lá em Atenas, ele falou, esse cara tá bêbado. Quem é esse cara? Tá bêbado, tá falando que nem bêbado. Paulo, então, soberanamente, o Espírito Santo tocou, foi dar um giro na cidade, deu um giro na cidade, reconheceu os ídolos, conheceu a cultura, a cosmovisão. Paulo volta e faz a grande afirmação: eu vi que vocês são religiosos. Essa frase capturou o coração dos atenienses. Eles falaram, agora sim, Paulo, agora sim você está falando a nossa língua. Eu vi, inclusive, atenienses, que vocês têm um ídolo chamado Deus Desconhecido. Aê, Paulo, agora sim, rapaz, você conhece a nossa cultura, agora você está falando do nosso jeito, a nossa espiritualidade, a nossa afirmação de fé, sabe? Agora sim. E aí Paulo usou isso como ponte para falar do evangelho. Olha, vocês desconhecidos, mas eu conheço e quero revelar para vocês. E aí Paulo. Mas no início, como ele estava usando o mesmo método das outras cidades, os atenienses falaram, esse cara está bêbado. Então, você vê, precisa se fazer exegese da cultura. Eu preciso dar um giro na cidade. Cara, se for necessário entrar em lugares que você jamais entraria, que você mais sonhou em entrar, sim. E se alguém perguntar, Luiz, você já foi numa igreja católica? Várias aqui. Você já assistiu uma missa? Várias. Você já viu o Papa ao vivo e a cores, lá na Praça São Pietro, na Basílica? Mas claro, gente, eu estou em Roma, estou na Itália. Como é que eu não vou ter, eu não entender do que o pessoal fala, do que o pessoal vive, do que o pessoal crê? Então, e fazer exegese, por que é feito, como é feito e tudo mais. Exegese da Bíblia, exegese da cultura. Poucas vezes se fala de coração ensinável, mas, olha, conselho para quem está querendo fazer missões na Itália, ou missões em qualquer lugar, coração ensinável. Você precisa ter um coração ensinável. É dizer assim, dizer para si mesmo, eu não sei tudo. Me preparei, tenho todos os recursos. O que isso significa? Como aquela velha frase do pintor italiano, né? Para trazer um pouco da cultura, né? Essa arte foi feita com 95% de transpiração e 5% de inspiração. Então, assim, muita transpiração, muito aprendizado, mas o coração está no lugar certo. Fala, Deus, o Senhor tem me dado oportunidades, mas meu coração continua aqui, é do Senhor. Como diz o Salmo 130, meu coração não é assim orgulhoso, não penso em coisas grandiosas demais para mim, mas fiz o meu coração sossegar como uma criança apenas amamentada, né, recém-amamentada. Esse coração ensinável, disposto a aprender, vir para uma outra cultura, você aprender do zero. Contei a minha experiência de ir no supermercado e não saber comprar um fermento para fazer bolo. Você chega a quase 40 anos, você não sabe fazer um bolo, não sabe as coisas básicas, você tem que aprender tudo. Aprender língua, aprender cultura, aprender o jeito de pensar, de raciocinar, e estar disposto a isso. Não ser cabeçudo, né? Falar assim, não vou, eu sou assim, vou morrer assim, né? É aquela coisa da Gabriela, né? Síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, você pode mudar, pode aprender, esteja disposto a isso. E por último, perder achar que você está inventando a roda, né? Que aqui na Itália não tem roda e que todo mundo anda a pé ou com o carrinho dos Flintstones e você está trazendo a roda. Uau, estou trazendo algo genial. E alguns acham que vão vir para cá trazer o evangelho, vão trazer Deus. Teve gente que falou assim, eu estou indo levar Cristo para a Itália. Uau, posso dizer isso? Eu sempre digo, olha, gente, eu não estou aqui trazendo Cristo, porque Cristo já está aqui, ó, desde sempre. Deus já está aqui desde sempre. O evangelho já está aqui desde sempre. Eu só preciso entender, ter os olhos espirituais de Deus em Cristo para enxergar o que Deus já está fazendo e eu participar dessa obra maravilhosa. Então, Deus já está fazendo uma coisa aqui na Itália há muito tempo. Aliás, Deus já estava fazendo alguma coisa aqui na Itália antes da chegada do primeiro missionário, porque Deus não depende desses meios para fazer a sua obra, né? Então, se o missionário chegar aqui, olha, Deus já está fazendo alguma coisa, e eu venho com aquela sensibilidade do Espírito dizer, Senhor, é como um trem, né? Deus, eu não quero perder esse trem. Então, me ajuda a perceber aonde ele está passando, porque eu quero pegar. Deus, eu quero enxergar com os teus olhos o que o Senhor está fazendo aqui, porque eu quero participar dessa obra maravilhosa. Então, quando você diz isso, você já se coloca naquela posição de humildade, porque não é você, é Deus, é Ele que vai comandar,
Ele que já está fazendo e você vai participar. Quando você vem com esse coração nessa forma, uau, grandes coisas Deus pode fazer através de cada um, aqui na Itália, em qualquer outro lugar, né? Chamado, convicção, amor ao Senhor, preparo teológico, exegese da Bíblia, exegese da cultura, coração ensinável, disposto a aprender. E lembrando que Deus já está no seu campo missionário desde sempre, desde sempre. E ele já está fazendo, ele está fazendo alguma coisa lá, você só precisa entender o que ele está fazendo. Então, quando eu vim para cá, minha oração é: Deus, o Senhor está fazendo. O que é que o Senhor está fazendo? Deixa eu ver. Me dá esse gostinho, esse privilégio de ver o que o Senhor está fazendo aqui, o que o Senhor está fazendo na vida das pessoas, que nem o Danilo está lá com a igreja de Hispanos, né? Deus, eu sei que o Senhor está fazendo algo maravilhoso na vida dessas pessoas. Eu não consigo enxergar, mas eu sei o que o Senhor está fazendo. O Senhor não está aqui de bobeira, né? Eu, como diz os italianos, não sono qui a pettinare le bambole, né? Não estou aqui a pentear a boneca, né? Eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa aqui muito forte. Então, Deus, me ajuda a perceber isso. Uau, quando a gente tem esse coração, a gente olha para as pessoas diferentes. A gente não olha mais aquele julgamento, diminuindo, menosprezando, mas a gente vê, nossa, Deus está essa pessoa está em obras. Deus, o que o Senhor está fazendo? Me ajuda. Então, acho que esses seriam os meus conselhos práticos aí. Legal. E o que não te contaram sobre missões na Itália? Tudo isso aí, mais um pouco. Não me contaram que boneca é bambo. Bambola. Aí, ó. Bambola. É bambola. Tá bom. Gente, a gente está encerrando aqui o nosso tempo. Danilo, Jefferson, palavras finais, algumas últimas considerações? Não, parabéns aí pelo teu trabalho, Luiz, e o que não me contaram sobre missões, eu acho que foi muita coisa, né, que a gente aprendeu aqui, e a gente precisa arrumar um jeito de levar isso para os nossos amigos e irmãos, porque para que eles evitem também de cometer, né, essa humanidade que o senhor falou. Eu acho que resume tudo. Sim. Bola baixa, humanidade, é isso aí que você falou, não tem mais nada para falar, não. Não, é corroborar tudo isso daí. E obrigado, Luiz. Mais uma semana está aí. Excelente. Valeu, gente. Obrigado, Luiz, mais uma vez. A ideia de chegar no campo com a expectativa zerada e deixar Deus criar essas expectativas, ou criá-las juntos com Deus, foi muito importante. Valeu pelo tempo. E você tem alguma última palavra? Quer dar um alô? Gente, dizer, Itália, Portugal, Europa, onde quer que seja, se você tiver essa convicção, se tiver esse coração, todos esses passos, Deus pode fazer uma bomba. Aí mesmo onde você está, na sua cidade, mesmo no Brasil, Deus pode fazer coisas maravilhosas através da tua vida, né? Então, ter esse coração para o Senhor, amá-lo acima de qualquer outra coisa, mais até do que o ministério próprio, amar o Senhor, e que o ministério não roube nunca o espaço do Senhor na tua vida, né? E, gente, obrigado, valeu, Eliezer, Jefferson, Danilo, um prazer sempre estar com vocês, uma amizade que tem crescido aí, já com o Eliezer já há alguns anos, há 20 anos já quase, e com os outros tempo, mas tem sido um prazer enorme estar com vocês, é gostoso demais, a gente poder, eu sempre digo que é uma riqueza muito grande entre nós, e a gente precisa aprender a instigar isso um no outro, né, para que essa riqueza seja colocada para fora, né. Então é legal estar com vocês, porque vejo que tem tanta riqueza entre vocês também, onde eu também posso aprender, e é tanta riqueza também que eles que estão nos ouvindo aí, participando, então permita que Deus coloque isso para fora, né, de alguma forma, na vida de cada um de vocês. Obrigado, gente. Orem por nós e oraremos por vocês. Amém. Bom, gente, obrigado a vocês que nos assistiram, seus comentários, todos os ois que vocês mandaram. Muito obrigado. Terça-feira que vem, a gente vai conversar com o Marcelinho. Ele é pastor da Surf Church em Viana do Castelo, aqui bem no norte de Portugal. Legal. E vocês também serão bem-vindos a participar. Tá bom? Deus abençoe vocês e a gente se vê terça que vem.